pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre história. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Eu vou falar hoje sobre o processo de partilhas que ocorreu na Polônia ao longo do século XVIII. E esse processo de partilhas acabou eliminando a autonomia da Polônia e a Polônia deixou de existir enquanto Estado independente. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar até o século XVI. No século XVI, a Polônia teve o rei Sigismundo II. O rei Sigismundo II, através de um casamento, unificou a coroa da Polônia com a coroa da Lituânia e criou a chamada República das Duas Nações. Essa República das Duas Nações ela era formada pelos territórios que hoje são a Polônia, a Lituânia, Eslovênia, Letônia, pedaços da Bielorrússia e da Ucrânia. Ou seja, eram os maiores países da Europa na época. Era um país de uma imensa vastidão territorial e com isso tinha também um grande poder. A posição geográfica da Polônia também o colocava como um elemento importante na geopolítica, porque a Polônia fazia fronteira a leste com a Rússia e ao sul com o Império Otomano. Então, duas grandes forças que podiam ameaçar a Europa Ocidental precisavam primeiro passar pela Polônia. Então, era um país que também tinha uma relevância estratégica muito grande para o contexto europeu. Apesar dessa grandeza territorial que lhe dava muito poder, a Polônia tinha alguns elementos que fizeram com que ela ficasse para trás ao longo do século XVII e do século XVIII em relação aos outros países da Europa. A Polônia não contava com saída para o mar, para o Oceano Atlântico, como França, Espanha e Portugal, que conseguiram criar grandes impérios comerciais. A Polônia também não era um país rico em minérios, como por exemplo a Suécia ou a Alemanha, que conseguiram através de recursos minerais, recursos naturais, fomentar o seu desenvolvimento. E a Polônia também era uma sociedade que ela era um tanto quanto mais engessada nas suas relações econômicas, nas suas relações sociais, que fizeram com que ela não tivesse um avanço do capitalismo como a gente viu, como a gente verificou nos países da Europa Ocidental. Então, quando os processos do capitalismo se formaram, quando a classe burguesa começou a se fortalecer, quando começaram a se acumular os capitais, a Polônia não participou tão fortemente desse processo. Então, se tornou atrasada em relação a esses outros países. Um fato interessante da Polônia também é que ela tinha uma espécie de democracia. Não uma democracia como a gente tem nos tempos de hoje, mas a coroa era passada através de uma votação realizada pela nobreza. Então era um modelo diferente do modelo hereditário que a gente tinha em outros países. E um outro fator que foi importante para o declínio da Polônia foi o fortalecimento da Rússia. Na época do Sigismundo II, quando ocorreu a unificação da Polônia com a Lituânia, a Rússia não era um país tão forte, tão poderoso. A Rússia foi tendo ao longo do tempo grandes reis, grandes czares, como o Ivan, como Pedro o Grande, como Catarina II, e através desses monarcas, paulatinamente a Rússia foi ganhando força. E no que ela foi ganhando força, foi se tornando uma ameaça para a Polônia. Tanto é que ao longo do século XVII, a gente vê alguns conflitos que ocorreram entre a Polônia e a Rússia. Era uma área de forte disputa territorial, porque por ali ocorria a saída para o Mar Báltico, que era
uma região de muito interesse comercial para os países daquela região. Então, à medida que a Rússia foi se fortalecendo, ela começou a ganhar relevância dentro das relações políticas da Polônia. E a Rússia começou então a conseguir articular a nomeação dos reis da Polônia. Então a gente começou a ter diversos monarcas que na verdade havia sido na Polônia que foram postos no seu cargo através da influência russa. Ao longo do século XVIII, essa relação começou a incomodar as classes mais altas da Polônia. Em 1768, começou a se formar um grupo de nobres, uma liga de nobres que queria acabar com essa influência, eliminar essa influência russa de dentro da Polônia. Isso resultou em um conflito militar. A Rússia invadiu a Polônia junto com a Áustria e com a Prússia. A Prússia era um estado do Império Sacro-Germânico que fica a leste da Alemanha, ou seja, na divisa da fronteira oeste da Polônia. Esses três países, Prússia, Áustria e Rússia, nessa invasão de 1772, conseguiram extirpar um grande pedaço da Polônia e dividir entre si. Essa foi a chamada primeira partilha da Polônia. Os poloneses, obviamente, não gostaram disso e acabou ocorrendo uma formulação, uma estratégia para tentar reverter isso. Então, foi criada uma constituição na Polônia para tentar modernizar a Polônia, para tirar a Polônia do atraso em que ela se encontrava e com isso fazer com que ela recuperasse os territórios que fossem perdidos. Em 1791 acaba ocorrendo uma nova invasão da Rússia, mais um pedaço da Polônia acaba sendo tomado por outros países e aí nós temos a segunda partilha da Polônia. Novamente, começaram a se formar grupos rebeldes, grupos indo contrário a isso. Em 1793, nós temos uma nova invasão da Polônia, a chamada terceira partilha, e dessa vez a Polônia foi completamente liquidada. Todo o território polonês foi dividido entre Rússia, Prússia e Áustria, e a Polônia deixou de existir como um país formal. A Polônia perdeu sua independência, perdeu sua autonomia. O povo polonês seguiu existindo, a língua polonesa seguiu sendo existindo, a sensação do polonês de ser um polonês, de estar em terra polonesa, também existia, mas eles não tinham mais a sua independência, eles não tinham o seu rei, não tinham suas leis, eram subalternos a países estrangeiros. Ao longo das guerras napoleônicas, chegou a se levantar a ideia de que com a vitória de Napoleão, a Polônia conseguiria novamente a sua independência. Porém, com a derrota de Napoleão, esse plano não ocorreu. Apenas mais de 120 anos depois da terceira partilha, é que a Polônia foi reconquistar a sua independência, que foi no final da Primeira Guerra Mundial, quando a Áustria e a Alemanha unificada, então a antiga Prússia passou a fazer parte da Alemanha e consigo levou os territórios da Polônia. Com as derrotas da Alemanha e da Áustria, mas a Rússia saindo da Primeira Guerra Mundial por conta da Revolução Comunista, fizeram com que a Polônia recuperasse a sua independência. E essa independência da Polônia foi um dos motivos, foi algo que ficou muito marcado na história da Alemanha e acabou na Segunda Guerra Mundial levando Hitler a invadir a Polônia e novamente acabar com a sua independência, que só foi reconquistada novamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.